Muito obrigado, Deus, pela vida do seu filho, Pai. Pai, um filho que anos atrás, Deus, disse sim para o seu chamado, Pai, quando ele aceitou, Pai, o chamado de pastoreio. Deus, a gente sabe que é um chamado difícil, Pai, mas o Senhor tem sustentado o seu filho, Pai, e em todos esses anos, Pai, é uma pessoa, Pai, que não tem se desviado, Pai, é uma pessoa íntegra, Deus, é uma pessoa, Pai, que tem vivido o seu chamado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem honrado o seu filho, porque o Senhor tem mantido o seu filho de pé, o Senhor tem sustentado o seu filho, o Senhor tem sido a provisão do seu filho, Deus. Muito obrigado, Deus, e nessa mesma dependência que ele entende, Pai, que ele é de Ti, nós te pedimos, Deus, usa o Teu filho, Pai, com toda a autoridade, Deus, que ele não venha limitar nada, Deus, mas que ele venha, Pai, ser usado, Pai, com ousadia neste lugar, Deus, que quando ele abrir a boca dele, não venha ser ele falando, mas venha ser o Seu Espírito Santo falando através dele. Pai, nós estamos aqui te pedindo, Deus, o Senhor tem total liberdade para usar o Seu filho, Deus, que o Senhor venha nos confrontar, Pai, para que venha haver, Deus, transformação nas nossas vidas, Pai, no nome santo de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio e usa o Teu filho como você bem quiser, como o Senhor bem entender. Deus, ser com o Seu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, que alegria estar aqui. É a segunda vez que eu participo desse congresso abençoado, que está quebrando tudo. Segui aqui vendo essa manifestação poderosa do Espírito Santo, uma liberdade para o agir de Deus. Isso é maravilhoso, isso é precioso. É muito bom reencontrar essa juventude linda aqui. Eu tenho uma alegria, uma gratidão muito grande de poder estar aqui. Essa igreja muito querida, muito amada. Bom reencontrar meu amigo pastor Modesto. Deus abençoe a sua vida. E meus colegas pastores estão aqui, pastor Ricardo, pastor Diego, pastor Lucas. E saldo também, se tiver um outro pastor ou pastor aqui, que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida. Bem, esse congresso já tem sido uma marca espiritual nesse lugar, amém? Eu creio. Mas ele não pode ser só a marca espiritual num lugar, num templo. Ele precisa ser a marca espiritual na sua vida. As coisas que nós participamos nessa conferência, nesse congresso, precisa gerar uma marca espiritual na tua vida, na tua caminhada, jovem. Eu tenho certeza de que esse congresso já deixa essa marca para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra comigo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, só o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos ler todos juntos, na sua voz? Pegou aí? 1, 2, 3. Sabemos. Fala para o seu irmão do lado, meu irmão, aumenta o seu volume aí, por favor. Fala para mim, ajuda aí. Vamos lá então, de novo. Eu quero ver aquela mesma pegada que a gente estava aqui enquanto estávamos cantando, amém? Pode ser? Eita glória. 1, 2, 3. Sabemos. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra que se revela a nós, por essa juventude abençoada, por essa liderança, Deus, que tem feito, Senhor, esse congresso, ó Deus, e tem abençoado tantas vidas. Obrigado, Senhor, pelos louvores aqui entoados, essa equipe, Senhor, que ministrou com unção e graça, e que agora, Senhor, nós possamos diminuir para o Senhor crescer, a fim, Senhor, de que a Tua palavra realmente marque nossa vida, nos ensine, nos instrua para sempre, sempre. Que a gente nunca possa esquecer, Senhor, que a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não deixe a gente esquecer isso nunca, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Esse é o versículo que nós cantamos, recitamos, e às vezes dentro de um contexto ele fica meio solto, mas o que nós temos aqui eu diria uma palavra. Esse dia eu estava falando numa igreja, eu falava sobre decretos, né? Nosso Deus, Ele sempre trabalha emitindo decretos, liberando palavras, e decretos que Ele emite, Ele não volta atrás, amém? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele emite um decreto, a partir daquele momento, aquele decreto, aquela palavra gera todas as normas. Quando um decreto sai do prefeito, do governador, do presidente, aquele decreto serve para dizer o seguinte: ó, a partir de agora, a norma, a conduta é essa, a maneira como vocês vão se comportar é essa. Decreto tem esse sentido. Decreto gera novos comportamentos, ou decretos alinham comportamentos. E o nosso Deus, eu falava sobre decretos, eu encontro nesse versículo, nesse sentido, que é o decreto, né? Que ele vai alinhar a maneira como nós vamos nos comportar, maneira como nós vamos ver as coisas, e a maneira como nós vamos ver as coisas é a maneira como nós vamos nos comportar e direcionar a nossa vida. Por exemplo, quando Paulo fala aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele está deixando claro algo que Deus determina, que é imutável, é Ele que faz e acabou. Então eu daria o título para essa mensagem: tudo coopera. Tudo coopera. Se você anda com Deus, se você caminha com Ele, tudo na sua vida coopera. Amém? Tudo coopera. Tudo. Não é 99%. Aliás, tudo não é 99%. Tudo não é 90%. Tudo coopera. Todas as coisas, tudo que está em volta, tudo coopera. Esse é o título dessa palavra. Deixa eu falar um pouco sobre... Com licença. Deixa eu falar um pouco sobre esse contexto aqui do livro de Romanos. Estamos no primeiro século da igreja. Primeiro século da igreja. A igreja estava avançando, o evangelho estava avançando, os apóstolos avançaram, Paulo avançou pregando o evangelho. Até hoje se considera a conversão de Paulo a maior conversão da história. Nenhum homem teve uma transformação tão poderosa e fez tanto por uma causa do que Paulo pelo evangelho, pelo cristianismo. Até hoje não teve. E o que temos aqui? O primeiro século, a igreja avançando, mas ao mesmo tempo a igreja, presta atenção nisso, o cristianismo estava vivendo um enfrentamento das filosofias que vieram da Grécia, das filosofias gregas. Os ensinos de Aristóteles, de Platão, de outros filósofos, Epicuro, daquele tempo, que eram, na verdade, antes até desse tempo aqui de Paulo, eram tão fortes na Grécia, ali, que foi tomando o mundo, porque eles investiram em instrução, em ensinar, eles trouxeram as pessoas para perto, e a filosofia, aquilo foi tomando conta, que na verdade, o que a filosofia trazia ali? Trazia perguntas, e a grande questão não era encontrar respostas, mas era evidenciar as perguntas. Filosofia trabalhava nesse sentido. Eram muitos questionamentos: de onde eu vim, para onde eu vou, etc. Vai perguntando uma opção de coisas sobre a humanidade e se alimentavam mais das perguntas do que das respostas. E assim, desde o período antes de Cristo, no período que nós chamamos de silêncio profético, que é aproximadamente 300 anos entre o último profeta e a vinda de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, teve ali cerca de 300 anos que não teve profecia na terra, não teve profeta na terra. Todas as palavras proféticas já tinham sido liberadas sobre a vida do Messias, faltava só ele vir. Nesse período, presta atenção, a filosofia
como sentido de vida. Como sentido de vida, foi começando, se espalhou. Começou ali na Grécia e a coisa foi tomando o mundo inteiro. Foi tomando o mundo. Perguntas sem respostas, questionamentos e etc, etc. O homem estava perdido, querendo saber para onde ia, querendo saber que decisão tomar. Começou a se alimentar uma ideia fatalista da vida. Começou a se alimentar uma ideia do seguinte: olha, nada dá certo, nada vai avançar. Começou a se alimentar uma ideia de que tudo é muito frustrante. Não sei se você já acordou um dia pensando assim: está tão frustrante a minha vida. Mesmo você servindo a Deus, mesmo você caminhando com o Senhor, teve algum dia que você acordou, ou teve algum dia que você dormiu e que você se viu debaixo de uma frustração. Às vezes o que aconteceu foi uma coisa mínima, diante de tantas coisas boas que Deus fez, mas tomou uma proporção tão grande na sua vida que você se sentiu a mulher mais frustrada do mundo, o jovem mais frustrado do mundo. O primeiro século estava assim. A frustração estava tomando os povos, até que ali, na Galileia, ali na Palestina, aparece, pela bondade e graça de Deus, nasce o Filho de Deus que vem para salvar a humanidade. Jesus aparece ali e a história do Nazareno se espalha. A história do Nazareno se espalha, os princípios dele começam a se espalhar. A pegada, a autoridade, falando sobre amor, falando sobre entrega, falando sobre arrependimento, falando que na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Amém? De repente, diante daquele mundo tomado de frustração e fatalismo, e aquela filosofia vai entrando nas religiões, vai entrando nos lugares, vai entrando nos ambientes, aparece logo ali esse homem pregando amor, pregando graça, pregando favor de Deus, amém? Falando que a nossa vida tem um propósito nele, falando que ele veio para dar vida, mas não era qualquer vida, era vida em abundância. Irmãos, é um choque de realidade no mundo. A fala daquele homem, do Nazareno Jesus, os ensinos dele impactam de uma forma tão poderosa, a ponto dos grandes da sua religião, lá do judaísmo, falarem o seguinte: que autoridade é essa? Ele fala com autoridade. O que é o poder de uma unção na vida de uma pessoa, irmãos? O que é o poder de um envio? Ele era o Messias, o enviado de Deus. Por isso que você não pode negociar a unção de Deus que é na tua vida. Não negocie essa unção, ela tem um propósito. Se você crê que Deus te ungiu, não negocie isso. Não há marcas que deixem no mundo que pode ser maior do que a unção na vida de uma pessoa. Não tema se você tem a unção de Deus na sua vida. Não tema se você crê que Deus tem te capacitado. Não temas, vai e dê o seu melhor. Você tem ideia do poder da filosofia naquela época? O poder de não só de instrução, mas de ramificação, de crescimento. Até hoje, você vai nas escolas, você escuta falar nesses homens. Você vai nas escolas, nas faculdades, não tem nenhum aqui que não tenha ouvido um professor falar sobre Aristóteles, Sócrates. Está nos livros. Quero que você entenda, não é uma crítica a eles, não é disso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma constatação para chegar naquilo que eu quero trazer aqui. A pegada aqui não é fazer a crítica à filosofia de maneira nenhuma. Mas você vê o poder que tem a instrução, o ensino. Quando a gente chama para a escola dominical, a gente sabe o poder que tem a instrução. Quando nós falamos, quando o pastor Modesto, quando coordenadores de ensino, quando o seu professor de escola dominical fala, vem para estudar a palavra de Deus, a gente sabe o potencial que tem o ensino. Esses homens lá, antes de Cristo, sentavam nas rodas e conversavam
e ensinavam, mesmo que o ensino não gerasse frustração e fatalismo. Mesmo que aquele ensino gerasse frustração e fatalismo, porque respostas efetivas não tinham. Mas aquilo foi se espalhando. Até hoje se fala sobre esses nomes. Até hoje se fala sobre esses nomes. Aí aonde, bispo? Está Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Paulo escreve isso aqui? Por que Paulo deixa essa mensagem para a igreja de Romanos? A igreja em Roma? Pelo seguinte, isso que eu acabei de falar, as ideias da filosofia, estavam espalhadas em todos os lugares e também estava entrando na igreja. Também estava entrando no cristianismo. À medida que o cristianismo crescia, essas ideias também vinham juntas. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou sobre estou indo e estou preparando lugar, eis que estou convosco até o final dos séculos, tudo que Jesus falou, inclusive sobre o amor verdadeiro, genuíno, estava sendo conflitado, estava tendo um conflito com aquilo que se tinha como filosofia. Quem aqui já não falou sobre o amor platônico? Quem aqui, já não ouviu falar sobre o amor platônico? O que quer dizer amor platônico? Aquele amor fulminante, que começa aqui e termina ali. Pensar que o Evangelho estava sendo confrontado com esse tipo de amor, quando eles aprenderam sobre o amor verdadeiro, que é capaz de ir para a cruz e morrer, por amar alguém. Esse Evangelho que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, quanto? De tal? Não começa ali e termina aqui. Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor estava sendo invadido, estava sendo contaminado pelo chamado amor platônico. Quero que você entenda esse contexto aqui. Por exemplo, uma das ideias daquela época era, por exemplo, que não valia a pena ter relacionamentos. Não valia a pena casar. Não valia a pena ter amigos. Que não existia nada depois da morte. Não existia eternidade. E daí por diante, ideias totalmente contrárias do cristianismo, do evangelho, estavam sendo difundidas e estavam entrando devagarzinho nas igrejas. O evangelho ia, mas essas ideias vinham por fora. Esses dias eu falei uma coisa. Ministrando, o pastor Modesto estava numa ministração nossa. E nós estamos no ano do fundamento. O ano do fundamento. E eu digo sempre que o nosso problema não são os fundamentos que são divergentes aos nossos. Nós temos o fundamento, que é Cristo, temos o fundamento, que é amar o próximo, temos o fundamento, que é santidade, que é arrependimento. São fundamentos que a gente não negocia, amém? Ninguém aqui vai avançar na vida cristã sem esses fundamentos. Ninguém vai ter vida plena em Cristo sem esses fundamentos. Ninguém vai ter paz sem esses fundamentos. Nenhum jovem aqui, por mais talentoso que seja, vai conseguir ter êxito em qualquer área da sua vida sem esses fundamentos. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. E esse dia eu estava falando, não sei se o pastor Modesto lembra, que o nosso problema não são os fundamentos que divergem do nosso. O nosso problema são os fundamentos que tentam complementar. Satanás nunca vem falando o seguinte, olha, não segue esse fundamento de Cristo não, eu tenho um outro aqui não. Eles falam bem assim, olha, tem esse fundamento de Cristo, né? Mas vou colocar esse aqui também junto. É aqui que está o nosso drama, sabia? É aqui que está o nosso problema. Porque se Satanás ele falasse bem assim, tira o fundamento que é Cristo, coloca o fundamento que sou eu, a gente vai saber, opa, peraí, não, o fundamento é Cristo. O problema é que ele faz o seguinte, olha, fica com Cristo, mas fica com esse aqui também. Fica com Cristo, fica com o fundamento da fé. Não, você não precisa deixar de crer nos fundamentos que você tem aprendido com seus líderes, com seus pastores, com seus pais. Não, mas agora coloque esse daqui também. O nosso problema não é os fundamentos que divergem da palavra. São os fundamentos que tentam complementar a palavra. E a palavra não precisa de nada para complementar. Amém? Não precisam. Então abre o teu olho quando vier alguém falando bem assim, não, dá para você colocar isso aí na Bíblia. Dá para você colocar isso aí na tua fé.
Não dá para você, não, você pode continuar com a Bíblia, mas coloque isso aqui. O nosso problema é esse. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que é o nosso tema, diz o seguinte: ninguém pode colocar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Não precisa colocar um fundamento em cima dele. Ele é suficiente para nós. E Satanás, ele é estratégico, ele tenta fazer o seguinte: olha, coloca esse fundamento, junta isso aí com Jesus, junta isso aí com a tua fé. A gente aprende sobre o amor, a gente aprende sobre santidade. Aí Satanás vem e fala bem assim: não, isso aqui você pode colocar também no seu fundamento de santidade, coloca junto. Aquele pecadinho de estimação, coloca junto. Aquela desconstruçãozinha, coloca junto. Aquele pecado que você não quer enfrentar, ele fala bem assim: coloca no fundamento aí, ninguém vai reparar. Então o nosso problema não são as coisas que divergem, nosso problema são as coisas que vêm para complementar. Esse é que é o perigo. Esse é que é o perigo. Cuidado com aquelas propostas que vêm falar bem assim: não, você não precisa largar Deus, não. Você não precisa largar a igreja, não, você não precisa largar Jesus, não. Fica com isso aqui, dá para ficar com ele também. Não tem como. O fundamento que é Cristo exige exclusividade. O fundamento que é Cristo exige exclusividade. Não sou eu que estou falando, ele mesmo que falou. Amém? Todos os fundamentos, tudo que estiver em Cristo, é exclusivo nele, é exclusivo dele. Nós somos exclusivos dele. E nada vai nos tirar das mãos dele. Amém? Nada vai nos tirar das mãos dele. Você pode aplaudir ao Senhor aí, amém? Aleluia! Então vem Paulo. Ele chega para a igreja em Roma. Ele chega para a igreja em Ricardo Albuquerque. Ele chega para nós e fala o seguinte: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estão falando aí que nada vai dar certo. Estão falando que tudo é frustrante. Eu ouço falar que tudo é fatal. Que a gente tem perguntas e nunca vai ter respostas. Que não tem jeito. Fazendo uma releitura aqui, tá bom? Aí vem, Deus levanta um homem como Paulo para falar bem assim: estão falando aí que o Brasil não vai dar certo. Estão falando aí que essa juventude está perdida, não vai dar certo. Tudo é fatal, tudo é frustrante. Estão falando aí que casamento não é bom. Estou falando aí que não vale ter amigos de aliança. Estou falando aí que não vale obedecer. Estou falando aí que não vale a pena andar em princípios. É esse contexto. Ele fala bem assim: estão falando isso, né? Vocês estão vendo as circunstâncias, estão vendo que isso aí fica parecendo isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo o seguinte: não tem coisa que coopera e coisa que não coopera. Para mim, para você, tudo coopera. Ele está dizendo o seguinte: tudo pode ressignificar. Se viviam num tempo em que algumas coisas que é frustrante, fatal, algumas coisas que aconteciam mostravam que não tinha mais jeito e etc. Ele agora fala o seguinte: olha, não tem nada que aconteça na vida de vocês que seja a última palavra. Não tem nada que aconteça na vida de vocês que seja a última coisa. Tudo que acontece na nossa vida coopera. Faz parte da cooperação, não é o final. Faz parte do meio para nos levar para um final. Então eu quero que você guarde essa palavra em nome de Jesus. Tudo que acontece na tua vida e tudo que acontece na nossa caminhada não é a última palavra. Só coopera. Só coopera. Tem um final estabelecido para nós. O importante é como termina. Nós temos a tendência de achar que determinadas coisas, se acontecerem, acabou tudo. Acabou o namoro, acabou tudo. A dívida chegou, acabou tudo. Aconteceu determinada situação na minha casa, houve a separação dos pais, etc. Acabou tudo. Nós temos essa tendência. Paulo enfrenta isso. Um mundo fatalista, um mundo que é o seguinte: dependendo do que acontecia, pronto, acabaram as minhas respostas. Dependendo do que acontecia, pronto, agora acabou para mim.
Paulo enfrenta essas coisas entrando na igreja, até que Deus traz essa revelação para ele. É a mesma que traz para nós. E hoje eu quero que você saia daqui com uma convicção. De todas as convicções que você pode sair daqui, eu quero que essa seja muito clara na sua vida. Quero dizer a você que todas as coisas cooperam. Ou seja, tudo que acontecer na tua vida pode ter um significado. Tudo que acontecer na tua vida vai gerar um ressignificado. Tem um propósito. Tudo vai cooperar, vai trabalhar junto para o grande propósito de Deus na sua vida. Bispo, mas o que aconteceu comigo, acho que agora não tem mais jeito. O que aconteceu na minha casa, agora acabou. É aí que eu te digo, aquilo que Paulo está falando aqui, que é pura revelação. Sabemos que todas as coisas cooperam. O que for bom, o que for ruim, o que tiver dor, o que tiver o que trazer festa, tudo vai cooperar. Cooperar é o quê? É trabalhar junto. Cooperar é trabalhar junto. Quero dizer uma coisa, tudo que acontece na tua vida serve para trabalhar junto com a soberania de Deus. Serve para trabalhar junto com a graça de Deus, para que grandes coisas aconteçam na sua vida, e o final é o melhor de tudo. Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Então eu quero que você anote o princípio que está nesse versículo 28. Anote no seu celular, anote no seu caderno e tal. O princípio que está nesse versículo é esse: tudo pode encontrar um novo significado. Tudo. Tudo é tudo. Alguém vai falar para mim, bispo, esse ano foi o ano mais difícil para mim. Você pode encontrar um novo significado nisso. Bispo, tenho passado por situações frustrantes em algumas áreas da minha vida. Usa isso para você encontrar um novo significado. Isso tem significado, isso vai gerar um novo significado para você. Isso vai gerar, não vai acabar nisso. Fala a pessoa do teu lado, não vai acabar nisso. Agora tem um critério. Para significar tem um critério. Para encontrar um novo significado tem um critério. E a gente só percebe quando a gente encontra o tamanho do... Tipo assim, a gente só percebe que algumas coisas aconteceram na nossa vida quando a gente encontra o novo significado, né? A gente só entende o tamanho da perda quando a gente encontra a restituição. Quando a gente encontra a restituição. Quando a gente encontra o milagre, a gente lembra do caminho da dor. E a gente percebe que aquilo ali cooperou para a gente viver o milagre. Isso é maravilhoso, entender isso. Então, eu quero falar para você, Deus está preparando um caminho, está ressignificando áreas na tua vida. Amém? Ressignificar é trazer um novo entendimento, é mostrar para qual direção você vai andar. Ressignificar é mostrar para você que vale a pena fazer escolhas que estejam debaixo da direção de Deus. Amém? Ressignifica áreas da sua vida. Ressignifique sua área sentimental, jovem. Ressignifique. O que aconteceu? Você se frustrou? Isso vai cooperar. Não é para você morrer, não. Não é para você desistir, não. Ressignifique sua vida profissional. Perdeu o emprego. Está passando um tempo difícil. Aquilo que aconteceu não é para te frustrar, não é para te colocar numa situação fatal. Não, é para cooperar. Para cooperar. E aquilo ali vai ser instrumento para Deus operar junto e ressignificar a sua área profissional. Amém? Olha que revelação poderosa. E Paulo ele vai falar o seguinte: todas as coisas cooperam. Se são todas as coisas, são todas as coisas. Para o bem daqueles que amam a Deus. Existem 2 critérios aqui. Primeiro, amar a Deus. Segundo, viver, ser chamado segundo o seu propósito. Como é que você vai entender? Como é que você vai entender isso? Olha, como é que eu vou entender, bispo? Como é que eu vou ressignificar minhas coisas? Não abra mão desses 2 princípios, que eu posso dizer assim. Primeiro, ame a Deus, acima de tudo. Ame ao Senhor. Nunca negocie isso. Nunca abre mão de amar ao Senhor acima de tudo. Amar o Senhor mais do que você mesmo.
E segundo, viver segundo o seu propósito. Você sabe qual é o teu chamado? Não negocie. Você sabe que o motivo pelo qual o Senhor te ungiu, te capacitou? Não abra mão disso. Não abra mão. Tem duas coisas que é a única forma pelo qual você vai saber que Deus pode ressignificar áreas da sua vida. Primeiro, é amando a Deus sempre. É colocando todo o teu amor por Ele. Colocando todo o teu amor por Ele. É se entregar de verdade. É se entregar para o amor dEle. Quando você se entrega pelo puro amor dEle, né? Mergulha nesse amor, você, até na hora que você vai colocar os seus pedidos de oração, você não vai com peso. Você sabe que Ele te ama. Uma hora vai chegar. Você está pedindo para alguém que ama você. Segundo, viver segundo o seu propósito. Viver segundo o seu propósito é reconhecer o chamado dele na sua vida. Quantos querem amar a Deus sempre, 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 e viver segundo o seu propósito? Amém? Queremos isso. Se entendermos isso, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Aí vai acontecer determinada coisa, você vai falar bem assim, não, mas acima de tudo eu amo a Deus. Mas acima de tudo eu tenho chamado por Ele. Quando todas as portas fecharem, quando você sofrer o descrédito das pessoas, quando você sofrer todo tipo de perseguição, todo tipo de desconstrução, você vai lembrar que você ama a Deus mais do que qualquer coisa, e você vai lembrar que Ele te chamou. Essa é a balança. Lembre-se sempre disso. Mas agora eu quero provar para você aqui na palavra, alguns fatos que mostram que tudo pode ressignificar. O próprio Jesus mostrou isso, o próprio Evangelho mostra isso. Eu quero falar apenas 5 coisas, e rapidamente eu vou falar sobre elas. 5 coisas que provam que tudo pode ressignificar. Primeira coisa, a morte em uma cruz. Anote aí, a morte em uma cruz. Sinais de que algo pode significar. Primeiro, a morte em uma cruz. Imagine, a cruz, antes de Jesus, era um sinal de vergonha. Falar que alguém morreu na cruz era sinal de vergonha, porque era um ladrão. E a morte na cruz era para expor aquela pessoa e dizer, olha, aqui está ali uma pessoa que não presta, que não serve para andar no meio da gente. Então, quando alguém olhava uma cruz, falava, ih, que vergonha lá. Vergonha para a mãe dele, para o pai, vergonha para a família. Quando alguém olhava uma cruz, que era uma pena de morte, olhava e dizia, isso aí é sinal de vergonha. Só que isso mudou o dia que Jesus foi para a cruz. O dia que ele foi para a cruz, amém? O dia que ele foi para a cruz, a história mudou. Agora, quando as pessoas olham para a cruz, quando eu e você, nós olhamos para a cruz, nós não vemos mais vergonha, nós vemos vida. Nós vemos vitória sobre a morte. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Quero que você guarde isso. Se uma cruz encontrou um novo significado, meu irmão, qual história aqui que não vai encontrar? Se uma cruz encontrou um novo significado, qual vida aqui não pode encontrar um novo significado? Qual coração aqui não pode encontrar um novo significado? Se a cruz era um sinal de vergonha, de exposição, ficava lá no alto para todo mundo ver, e as pessoas não gostavam nem de ter cruz, nem de olhar a cruz, porque a lembrança que tinha era de morte, era de dor. Agora, quando a gente olha a cruz, a gente lembra da ressurreição, a gente lembra da vitória, a gente lembra que Jesus venceu a morte, e se Ele venceu a morte, nós podemos vencer todas as coisas. Aleluia! É um sinal de ressignificado. A cruz é um sinal de ressignificado, irmãos. Se uma cruz sair de vergonha para a vida, irmãos, qualquer um de nós podemos sair da dor para a vitória. Qualquer um de nós pode sair do medo para a coragem. O maior sinal de ressignificado é uma cruz. Você repara que é a figura mais simples de ser feita. Você pega uma criança e coloca um lápis na mão dela
E a coisa mais fácil para ela é desenhar o quê? Uma cruz. Na verdade, ela consegue desenhar com facilidade uma bola e uma cruz, né? Qualquer criança consegue. Mas pensa, é só ela fazer isso aqui, pronto. A figura mais simples da terra é a cruz, mas é a mais marcante. Por que é a mais marcante? Porque ela tem a marca do cruzamento entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E geralmente Deus ressignifica coisas na nossa vida quando nós nos confrontamos com a vontade dele. A cruz é o confronto entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Por isso eu vou entender quando Jesus fala, pastor Diego, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o quê? Quem quiser vir após mim, tem que aprender a ressignificar áreas da sua vida. Tem que aprender que vai ter que ressignificar áreas da sua vida. Aquilo que você não queria abrir mão, vai ter que abrir. Aquilo que você estava alimentando a sua carne, vai ter que abrir mão, vai ter que ressignificar. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o maior sinal, meu amigo pastor Lucas, de que tudo pode ser ressignificado na vida de qualquer pessoa. Tudo. Tudo. Segunda coisa, tudo pode ressignificar porque tudo de pior pode virar ao nosso favor. Isso vai nos ensinar que tudo de pior pode virar ao seu favor. Às vezes, quando está acontecendo, a gente não imagina que aquilo pode virar ao nosso favor. Mas digo para você, em nome de Jesus, vai virar. Vai virar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem alguém aqui que ama o Senhor e confia no chamado dele para a sua vida, guarde. Tudo vai cooperar. Tudo de pior vai virar ao teu favor. Não pensem que vai terminar no pior. Vai terminar no melhor. Tudo virá ao teu favor. Amém? Mas não esqueça o critério. Não esqueça o critério. Não vim aqui para deixar você com um cinto frouxo, não. O cinto tem que apertar. O cinto tem que apertar. O critério é amar a Deus. É amar a Deus. Se amar o mundo, não consegue amar a Deus. O próprio Jesus falou isso. Se amar o mundo, não vai conseguir amar a Deus. A Bíblia fala que aquele que tem, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é quem me ama. Ah, eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos. Eu amo a Deus, mas não obedece ao Senhor. Não tem como. O critério para amar a Deus é obedecê-lo. É obedecê-lo. Você pode desfrutar do perdão de Deus quantas vezes você puder e quiser, e Deus é poderoso para perdoar, mas você só vai provar que ama Ele se você for fiel aos seus mandamentos e à sua palavra. Não tem outra mensagem a dar a não ser essa, meus irmãos. Não tem outra mensagem fundamental para a nossa vida. Não existe, é só essa. Posso ouvir um glória a Deus? Exatamente isso que acontece. Então, segundo, tudo de pior pode virar ao nosso favor. Tudo. Não vai ficar nada para trás. Tudo de pior pode virar e vai virar ao nosso favor. Deus não vai deixar nada esquecido. Ele vai honrar a tua vida. Mantenha a pegada nele, mantenha a fé nele. Ame ao Senhor e viva o seu chamado. Viva o seu chamado. Viva segundo o seu propósito. Você está vivendo o que Deus tem para você, o que Deus quer para você, não se preocupe. Tudo vai virar a seu favor. Fala para o teu irmão do lado, a roda vai girar. Amém? A roda vai girar. Ah, vai. Fala para ele, ah, vai. Tudo pode ressignificar, quer dizer o quê? Terceiro, é algo concedido mediante amor e compromisso. Tudo pode ressignificar. É mediante amor e compromisso. Isso é algo que Deus cedeu para nós. Então, terceiro lugar, Ele nos ama e se comprometeu com a gente. Digo uma coisa, Jesus se comprometeu com o final. O compromisso com a gente é com o final da história. No meio da história, a gente tem que operar junto. Eu vou repetir. Jesus se comprometeu em cumprir a palavra dele no final,
no meio da história, a gente tem que se comprometer. No caminho até lá, a gente tem que se comprometer. O fim ele garante, mas o meio a gente tem que ir junto. Tem gente que quer chegar logo e pular para o fim. Né, pastor Modesto? Pular para o fim. Deus fala, não tem como não. Tudo pode ressignificar, quer dizer, olha, é compromisso dos dois lados. Ele ressignifica para você contemplar um final maravilhoso, mas no meio, meu irmão, você tem que pagar o preço. Vai ter que dizer não para a tua carne. Vai ter que dizer não para as suas vontades. Não tem como. Porque nós somos a geração que amamos a profecia, mas não gostamos do processo. Alguém vem falar bem assim, és meu servo, vou te colocar naquele lugar. Eis aí, a gente fala que quando eu levanto o profeta e fala, homem, a gente já sabe que é cajado. Mas quando fala, meu servo, aí a gente já chega para o lado e fala, até me arrepiei, meu servo, vem profeta, vem, entrega. Aí você já fica preparado, deitar, me faz e partes verdejantes. Você é desse jeito. Meu servo, e a gente deita no colo dele, meu servo. E ele promete a vitória, e eu vou fazer, e lá no fim você vai ser honrado. E a gente vai naquela palavra revelada. Mas, irmãos, Deus fala aqui e se compromete com o resultado lá. A Bíblia fala que ele vela pela sua palavra. Amém? Velar é o seguinte, o compromisso dele é com o que ele falou, para que se cumpra lá na frente. No meio do caminho, no meio do processo, é com a gente. É a gente que e recebe aquela palavra, meu servo, vou te honrar, vou te abençoar, vou te ungir, teu melhor varão, teu melhor varão, teu melhor trabalho, e a gente recebe a bênção quando Deus entrega mesmo, quando é Deus entregando mesmo, não é verdade? Não é a profetada? É bom, é maravilhoso, só que até lá, meu irmão, tem um processo. Até lá você vai ter que enfrentar covas e calabouços. Até lá você vai ter que enfrentar muita coisa. Até lá você vai ter que testar o seu nível de compromisso. Se você está comprometido mesmo ou não. Porque Deus se compromete com a palavra que Ele revela, mas você está comprometido em andar com Ele? Estamos comprometidos em andar com Ele? Estamos comprometidos em amar e viver segundo o seu propósito? Deus está comprometido sim, em dizer que todas as coisas cooperam, em fazer com que aquilo que é ruim se transforme em bom, fazer que aquilo que é mal se transforme em boa coisa para mim e para você. E Deus está comprometido em fazer que aquilo que nós perdemos, lá na frente nós seremos restituídos para a glória dEle, amém? Deus está comprometido com isso sim, Deus está. Mas eu pergunto, será que nós estamos comprometidos em amar Ele e viver segundo o seu propósito? Fica o desafio para nós. Fica o desafio para nós. Bem, quarto. A cruz encontra um novo significado quando encontra o dono da vida. A cruz encontra um novo significado quando encontra o dono da vida. Por último, a tribulação produz perseverança na vida daqueles que não negociam princípios. O último, a tribulação produz perseverança na vida daqueles que não negociam princípios. Volta um pouquinho em Romanos 5. Romanos 5. Diz assim, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, nas nossas tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Ou, em outras traduções, perseverança. Não é isso aí? E a perseverança ou paciência produz o quê? Verso 4, vem comigo. A perseverança produz experiência, não é isso? Depois, você está comigo? Capítulo 5, versículo 4. E a experiência produz o quê? Esperança. Vamos subir essa escada. Primeiro degrau. Tribulação.
Segundo degrau. Olha aí. Ela produz o quê? Tribulação produz o quê? Isso, paciência, perseverança. Qual é o segundo degrau, então? Perseverar ou paciência. Terceiro degrau, experiência. Último degrau, esperança. Então vamos subir o degrau de novo. Primeiro degrau, está comigo? Primeiro degrau, tribulação. Segundo degrau, terceiro, experiência. Quarto, esperança. Nesses dois versículos, olha Paulo aqui trazendo ensino para a igreja. Ele está falando sobre esse crescimento. Cada coisa vai produzindo a outra. E a gente vai crescendo. A gente vai subindo os degraus. Tribulação produz perseverança ou paciência. Paciência, perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Você percebe como é que é isso? O que eu quero? O que Paulo está falando aqui? E eu vou começar pelo primeiro degrau. A tribulação é para todo mundo. Na minha e na tua vida, ela vem para produzir algo. Se não tiver tribulação, eu não aprendo a perseverar. Se no dia do concurso eu não estiver concorrendo com 10 pessoas, com 1.000 pessoas, com 100 pessoas, no dia da entrevista de emprego não tiver mais meia dúzia de pessoas ali, ou quem sabe 100, 50 pessoas, eu não vou aprender a perseverar. Se no dia da entrevista do estágio, do trabalho, você não tiver outras pessoas ali para dizer, eu também quero, você não vai aprender a perseverar. A tribulação na nossa vida vai nos ensinar a perseverar. Os desafios vão nos ensinar a perseverar, porque se não tiver desafio, a gente não vai aprender a experiência de perseverar, de ter paciência, de esperar. Por isso que tudo coopera, irmãos, até a tribulação coopera. A tribulação nos ensina a ser mais paciente. O atribulado nos ensina a perdoar. Não é verdade? As divergências, problemas que a gente tem, discussões, diferenças, às vezes com irmãos. Você não vai ter diferença com árvore, com poste. Se tiver diferença com ele, você vai perder. Vai bater neles e voltar. Você só tem diferença com o irmão, com família. Quando acontece isso, você aprende a perseverar e dizer, não vou desistir, porque só eu que vou perder se eu tiver mágoa no coração. Você aprende a perseverar, porque você não é daqueles que vai querer comer chumbinho para outro morrer. Você não vai ser daqueles que vai tomar o veneno e querer que outro morra. Então você vai perdoar. Você vai zerar tudo, você vai perseverar. A tribulação é para isso, é para me ensinar e te ensinar a falar, não, vou ficar firme. Você nunca vai ver a experiência de ficar firme se você um dia não recebeu a proposta de desistir. Você nunca vai conhecer isso. A gente não aprende a depender de Deus apenas vendo um testemunho bonito de alguém que dependeu, que Deus proveu. Você aprende a depender de Deus o dia que você decide perseverar quando faltou tudo. Aí você aprende a depender de Deus. Porque a tribulação, ela produz perseverança. Você conhece muitas pessoas lá fora, muitos colegas teus que na primeira tribulação desistem e chutam tudo para o alto. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós não somos. Quando a tribulação vem, é aí que a gente persevera, produz em nós perseverança. É a hora que Deus vem e fala, eu estou contigo. Eu estou contigo. Ela produz. Cada vez que vem uma tribulação, aquilo não é para distorcer meu caráter. Toda vez que vem algo, não é para te destruir, distorcer teu caráter, para você
abrir mão do seu propósito, não. Seu propósito vai ficar mais firme. Seu amor pelo Senhor vai ficar maior. É a hora que quando você vê, você está perseverando. Quando você for ver, você fala: de onde eu tirei tanta paciência? De onde eu tirei tanta força? É ou não é assim? E você vai experimentar isso todos os dias da sua vida, meu irmão. Jovem, mais velho, você vai experimentar isso, se você andar com Ele. A tribulação, ela produz, ela vai gerando em nós uma força no espírito, no nosso espírito, que a gente não desiste, vai gerando perseverança, paciência. Me vem à mente algo agora. Eu estava falando hoje pela manhã. Eu pareço que o pastor Modesto estava também na nossa reunião hoje de manhã. E eu estava falando sobre Eclesiastes capítulo... Eu lembrei de Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, ele fala sobre há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem conhece essa passagem? Eclesiastes. Há tempo para tudo, todo propósito. Se não me engano, já foi tema de congresso. Eu não sei se foi aqui, um congresso de juventude. Há tempo para tudo, não é verdade? Tudo. E naquela parte de que Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tem tempo para tudo. Você já reparou quantos tempos tem ali? Quantas temporadas tem ali? Alguém já contou? Aí eu falo para você, 28 temporadas. Do versículo 2, se eu não me engano, até o versículo 8 ou 11, não lembro bem, tem 28 temporadas. Tem temporada para tudo na vida, irmãos. Tem ciclo para tudo. Todos os ciclos cooperam. Amém? Tem temporada de esperar. Tem temporada de fazer. Tem temporada de falar, temporada de ficar calado. Já perceberam isso na vida? Tem temporada para tudo. Fala para o teu irmão do lado, tem temporada para tudo. Fala para o seu irmão do lado, e em tudo coopera. Mas deixa eu terminar falando uma coisa. Embora tenha 28 temporadas, tempo para todo o propósito debaixo do céu, tudo. Eu quero falar uma coisa, tem uma temporada que não existe. Você procura nesses versículos de Eclesiastes capítulo 3, você não vai encontrar tempo de desistir. Você não vai encontrar tempo de jogar toalha. Vai encontrar tempo para tudo. Você não vai encontrar tempo de se render. A Bíblia fala, há tempo para tudo. Tem tempo que é de choro. Tem tempo que é de riso. Tem tempo de abraçar, tempo de afastar, se abraçar. Tem tempo para tudo, irmãos. E o Espírito vai dando esse discernimento para nós, amém? Não precisa ficar procurando o tempo, não. Você percebe. É igual o tempo no sol. Você percebe quando é dia, quando é noite. Não precisa fazer força. Por isso que é para todo propósito debaixo do céu. Você não precisa fazer força. Você percebe. Só quero que você entenda uma coisa: não existe tempo de se render. Não existe tempo de desistir. Não existe tempo de parar, tempo de perder. Não existe. Esse tempo aí Deus não autorizou. Tudo coopera, meu irmão. Vai adiante. Tudo coopera, jovem. Só quero falar uma coisa de você. Quero que você saia daqui com essa palavra. Não existe tempo de se render. Não existe tempo de dizer perdi. Esse tempo não existe. Não existe o tempo de dizer não amo mais a Deus. Não existe tempo de dizer não vou mais viver segundo os seus propósitos. Não existe esse tempo. Não existe tempo de se render. Tem tempo para tudo debaixo do céu, menos para dizer perdi. Menos para dizer não dá mais. Menos para dizer acabou tudo. Não existe esse tempo. Não existe esse tempo. Tempo de se render. Tempo de jogar a toalha. Tempo de falar parei. Não existe. Usando as expressões da moçada. Parei. Não dá mais para mim. Não existe esse tempo. Em Deus não existe. Porque a tribulação não é para gerar esse tempo para nós. A tribulação é para dizer para nós: persevere. Persevere. Fala para a pessoa ao teu lado: persevere. Persevere.
Fala para ele, não existe tempo de se render. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o nome dele. Aleluia, aleluia.